Olá, estudantes do sexto ano. Olha a nossa aula de geografia mais uma vez. E essa aula, pessoal, é justamente para a gente concluir o capítulo 5. Então, nesse exato momento, dá uma pausa nesse vídeo e vai buscar o teu livro de geografia o mais rápido possível, para a gente acompanhar. Então, sem o teu livro, fica muito complicado. Eu gostaria de destacar algo muito importante. Estamos notando que tem alunos, aqui da nossa escola que apenas estão assistindo os vídeos. Apenas estão assistindo o vídeo. Por favor, pessoal, esses vídeos não são apenas para você passar o seu tempo. É o teu estudo, tá bom? Lembra do livro ou dos livros que o teu papai, a tua mamãe comprou? É justamente para usá-los, tá bom? Professor, como foi que o senhor notou que eu apenas estou assistindo às aulas? Porque eu já comecei a receber os formulários de avaliação, tá bom? E nos formulários de avaliação de geografia, você consegue responder as 10 questões utilizando as videoaulas e principalmente os teus livros. Nem precisa você pesquisar na internet. Poupe suas energias. Ok? Então, se você for aos livros, irá encontrar todas as respostas. Inclusive, alguns dos quesitos nos formulários avaliativos de geografia, alguns desses quesitos são os mesmos que estão nos teus livros. Tá bom? Então, não se desespere. Leve a sério também esse seu trabalho que é estudar, tá bom? Então, apostando que vocês já estão com os livros em mãos, na página 96, olha só o que eu tenho na página 96, os movimentos das placas tectônicas. Sim, os movimentos. Sim, professor. Movimentos são movimentos. Alguma dinâmica, alguma ação. E daí? A geografia também se interessa em descobrir quais são os tipos de movimento e quais são suas consequências. Olha só que importante, ok? Ainda na página 96 do teu livro, olhando o teu livro e olhando a tela aí do teu celular, do teu computador e da tua TV, ok? Se desliga de tudo que está ao teu redor e agora é um horário muito importante. É a tua aula sim de geografia. Tá bom? Lembre-se que também tem as outras aulas, ok? Olha só, os movimentos das placas tectônicas. Quais são os tipos de movimento das placas tectônicas? Vamos seguir? Olha só, que interessante. Eu tenho praticamente 2 tipos de movimentos principais das placas tectônicas. Olha o primeiro movimento, epirogenético, ou movimento vertical, certo? Então, a placa, olha só, ele faz esse tipo de movimento aqui, ó, vertical, para cima e para baixo, certo, pessoal? Olha o outro tipo de movimento, orogenético. Opa, orogenético, que tipo de movimento é esse, professor? Horizontal, as placas se movimentam neste sentido, tá bom? Esse movimento aqui, tudo bem, ele não se dividem, fica dessa forma. Observe aí na página 96 que esse movimento aqui ele tem subdivisões, certo? Que a gente vai verificar mais à frente, ok? Acompanha comigo, bora para a próxima apresentação. Olha só, esse tipo de movimento aqui, ó, é o primeiro, olha lá na página 96, movimento epirogenético. Olha só, movimentos verticais, para cima e para baixo. Nesse movimento vertical, uma dessas placas podem subir, outras podem descer. Olha a setinha, olha só, uma sobe e outra desce. Lembrando, a explicação está rápida. O movimento que eu fiz aqui, ó, está rápido? Sim, mas é somente questões didáticas para te explicar. Lembre-se, essas movimentações duram anos.
milhares e milhares de anos para ter uma determinada sequela. Certo, pessoal? Vamos seguir. Olha um outro exemplar aqui. Opa! Movimentos agora, ó, horizontais. O que é que acontece nesse movimento horizontal? Essa placa, olha a setinha, essa placa está indo nessa direção, essa sentido contrário. Ok? Agora, essa placa aqui, ó, sentidos contrários, olha só, agora elas estão colidindo. E aí, o que é que acontece? A placa mais leve fica, ó, superior, ela começa a subir. E a placa mais pesada, a mais forte, o que acontece? Ela começa a descer. Pessoal, veja só como é importante. Lembra do capítulo que a gente estava trabalhando sobre rochas? Lembra do ciclo da rocha? Eu falei para vocês. Pessoal, a rocha tem um ciclo. Ela é a solidificação do magma e depois ela começa agora a se fragmentar. Começa a dar origem a rochas sedimentares, a rochas metamórficas, e essa rocha ela pode voltar a se derreter. Olha só, aqui, ó, o que são placas tectônicas? Nada mais, nada menos do que blocos rochosos. Esse bloco rochoso aqui, chamado de placa tectônica, ele agora está descendo. Descendo para onde? Lembrando, toda essa parte aqui, ó, pessoal, é a crosta terrestre. O que tem abaixo da crosta terrestre? O manto, ok? O magma. Então, toda essa parte aqui sólida, que a gente chama de rocha, ela agora vai passar o contrário, da parte sólida, novamente a parte líquida. Ou seja, o ciclo perfeito, o ciclo da rocha fechou. Certo, pessoal? Vamos seguir? Olha só o que acontece novamente, ó. As placas em movimentos verticais. Aí o que é que acontece, pessoal? Uma determinada placa vai ficar na parte superior e a outra placa vai descer. Olha o magma aqui embaixo, pessoal. Certo? Ô professor, e qual é a consequência desse encontro, desse choque, dessa colisão dessas placas? Começa a formar cadeias de montanhas. Olha só, porque houve um choque. Por isso, o tema do capítulo de vocês é justamente as ações endógenas, ou seja, os elementos que estão na parte interna do seu planeta, do nosso planeta. E qual é a consequência que ele tem? Começa a formar relevos. O que são relevos? Nada mais, nada menos do que angulações, deformações da superfície da Terra, certo? E essas deformações a gente dá o nome de planalto, planície, depressão, no caso aqui, uma cadeia de montanhas. E como se formou essa cadeia de montanhas? A partir do choque, da colisão de duas placas tectônicas. Certo, pessoal? Vamos seguir? Olha só, um outro tipo de movimento aqui, ó. Olha só, movimento, ó, horizontal. Aí o que eu tenho aqui? Uma placa nesse sentido, outra placa nesse sentido. O nome desse movimento aqui a gente vai encontrar lá na frente é chamado de movimento conservativo. O que é um movimento conservativo? Ela não destrói e nem constrói nada. Apenas teve um movimento. Tá bom? Apenas teve um movimento. Olha só, o movimento conservativo, ele está na página 100 do livro de vocês. Então observe, por que é chamado de conservativo? Vem do verbo conservar, permanecer o mesmo, tá bom? Então aqui, ó, movimento conservativo não destrói e nem constrói nada, tá bom? Apenas as placas estão deslizando uma ao lado da outra, certo, pessoal? Vamos seguir? Olha só, os movimentos orogenéticos, não misturem, tá bom? Eles se dividem em divergentes. Como assim? O que é um movimento divergente? Significa separação, tá bom? Um outro tipo de movimento que ele se divide é convergente. O que é convergente? Colisão, tá bom? E o conservativo, que eu acabei de explicar agora.
Então, os movimentos. O movimento orogenético, ele se divide nesses 3 tipos aqui, ok? Vamos seguir? Olha só! Opa! Olha as setinhas indicando aqui, pessoal. Uma separação. Vou pedir para a produção voltar à apresentação. Olha só, se eu estou falando de uma separação, eu estou falando de um movimento orogenético divergente. Vamos seguir? Opa, divergente, essa placa está se separando. E o interessante é que esse tipo de separação, ela acontece de uma forma muito mais nítida, de uma forma muito mais presente nos fundos dos oceanos. Por que nos fundos dos oceanos? Porque a placa tectônica no fundo dos oceanos, ela tende a ser muito mais fina, muito mais leve. Logo, a pressão, olha, lembra o que é isso aqui? O magma, tá bom? Ele começa a pressionar essa placa, que é a mais fraca, e ele consegue romper. Conseguindo romper, olha só, houve uma separação. Esse magma começa a sair. Ao tocar essa superfície, ele passa de ser magma e passa a ser chamado de lava. Lembra que aqui tem água, águas oceânicas, marítimas e assim por diante. Aí, ao mesmo tempo que essa lava alcança essa superfície, ela começa rapidamente a se solidificar, que ela está dentro da água. E o que acontece aqui? Começa a formar também cadeias de montanhas no fundo dos oceanos. Olha só que importante. Olha só que coisa mais interessante. A partir daqui pode aparecer ou desaparecer ilhas ou até mesmo continentes. Ok, pessoal? Vamos seguir? Olha só que interessante. Um outro movimento. Agora um movimento de colisão. Choque entre as placas. Olha só, a placa mais leve, ela tende a subir, a placa mais pesada, mais forte, ela tende a descer. Olha o magma aqui, ó. Olha esse bloco rochoso, totalmente sendo transformado aqui, ó, novamente, mais uma vez, em magma. Ok, pessoal? Aí, o que acontece? Esse abalo aqui, esse choque, ele começa a gerar aqui também, ó, vamos dizer que uma cadeia de montanhas, né? Alguma coisa acontece aqui. Por exemplo, como isso aqui tudo foi pressionado, observe o magma pressionando essa placa, ele conseguiu romper, encontrou uma fissura. Aí quando chegou nesse ponto aqui, essa placa disse para o magma: você não vai sair. Ele disse: eu irei sair. Olha só o que aconteceu. Ele começou a forçar, a placa não suportou mais. E aí, boom! Esse boom é justamente a formação de um vulcão. O que é um vulcão? Nada mais, nada menos do que um ponto para aliviar a pressão disso aqui, ó. Tá bom? É como se fosse o pneu da tua bicicleta, muito cheio. E quando ele encontra a pontinha de um prego, o que acontece? Ele vai vazar todo o ar. É justamente isso aqui. Isso aqui está tudo sob pressão. E tudo que está aqui quer de alguma forma sair. Ok? Quer de alguma forma sair. E ele encontra na superfície do nosso planeta pontos de fragilidades, fissuras, rachaduras. E ele tem justamente esse ponto de vazão. Certo, pessoal? Vamos seguir? Olha só, agora eu tenho aqui uma imagem dinâmica, tá bom? Olha, uma placa está descendo, olha a formação aqui, ó. Não suportou e ele começou formando fissura. Olha o magma aqui, ó. Começou rompendo essa placa aqui, ó. Ela não aguentou, foi sustentando ao máximo e explodiu, formou um vulcão, certo? Já essa apresentação aqui, olha só, pessoal, fotos reais. Lembra do movimento que denominamos de conservativos, tá bom? Uma placa ao lado da outra, sentidos diferentes. Ela nem destrói e nem constrói, tá bom? Olha só, Califórnia, Estados Unidos.
Certo, pessoal? A única coisa que ela deixa é essa marca aqui, essa fissura aqui, ó, que tem aproximadamente, salvo engano, 1.300 quilômetros, com essa marca aqui, ó, pessoal. Certo? Então, aqui, ó, uma placa nesse sentido, outra placa provavelmente nesse sentido, sentidos contrários, tá bom? Então, o máximo que ela faz são essas ondulações aqui, até porque blocos rochosos se movimentando, né, tem alguma sequela. Mas quando ele chama de consecutiva, é porque essa sequela é o mínimo. Agora, né, os abalos sísmicos também são constantes. Ok, pessoal? Vamos seguir? Opa! Chegou justamente, né, nos abalos sísmicos, na página 101. Na página 100, pessoal, observe que é um movimento consecutivo, tá bom? Tem a ilustração e também outra imagem real. Na página 101, eu tenho os abalos sísmicos. O que são abalos sísmicos? Tremores que acontecem na superfície da Terra. Pronto, abalos sísmicos. Tremores que acontecem na superfície terrestre. E por que esses tremores acontecem na superfície terrestre? Porque as placas tectônicas estão se movimentando. E por que as placas tectônicas estão se movimentando? Porque ela está sobre o magma. Tá bom? E por que o magma está se movimentando? Porque o nosso planeta é vivo, é dinâmico. Lembre-se, apenas a gente está trabalhando a parte interna do nosso planeta, ok? Vamos seguir? Logo, o nosso planeta, ele também é dividido em placas tectônicas. Ó. Parece um quebra-cabeça. Quero também lembrar. É muito importante isso. Placas tectônicas não são continentes. Placas tectônicas não são continentes. Continentes é a parte visível de uma placa tectônica. Observe aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o continente americano. Uma parte do continente americano eu tenho a América do Sul, onde está localizado o nosso Brasil, o nosso país. Ok? Olha só, um continente. Agora, olha a placa tectônica, né, dessa área sul do continente americano. Olha só, eu tenho a placa tectônica, uma parte é o continente, outra parte da mesma placa tectônica, ó, é o fundo dos oceanos. Certo, pessoal? Olha outra situação. Olha essa placa tectônica aqui, a qual está o continente africano. Continente e placa tectônica. Certo? Então, o que é uma placa tectônica? Por favor, não confunda com continente. Continente é apenas uma parte da placa tectônica. Está vendo quantas placas tectônicas temos? Vou lançar um desafio para vocês. Todas as vezes que vocês estiverem assistindo o noticiário, encontrar tal cidade, tal estado, tal país, houve um abalo sísmico, tremor de terra, um maremoto, tá bom? Fique sempre ligado nessa imagem, certo? Você anota direitinho o nome da cidade, do país, vai no mapa Google, localiza em qual parte do nosso planeta ele está e confere aqui nesse mapa. E tem também no livro de vocês, se eu não me engano, já no finalzinho do livro, tá bom? Confere esse mapa. Eu aposto com vocês que nessa cidade que teve abalo sísmico, ele está próximo de uma dessas fissuras, divisões de placa, tá bom? Esse daqui é o motivo que eu vou explicar mais à frente, o porquê o nosso país não sofre tanto com abalo sísmico, diferente, ó, do Japão, certo? Vamos seguir? Opa, olha aqui o Japão. Inclusive é o mesmo esquema que tem no livro de vocês, na página 101, tá bom? Aí o que acontece? Pessoal, o perigo de uma placa tectônica são as bordas. Vou pedir para a produção voltar à apresentação anterior. Olha só, o perigo de uma placa tectônica é justamente isso aqui, certo? Agora, para que está semelhante? O nosso país está praticamente, ó, no meio da placa tectônica, tudo bem.
estabilidade, começando com E, estabilidade total, certo? O problema, pessoal, é justamente essas áreas de contato. Vamos seguir? Que é o fato do Japão. Olha só onde o Japão está localizado. Na borda ou nas bordas de placas tectônicas. Certo, pessoal? Então aqui, é claro que eles irão sofrer bastante. Olha só como a geografia é importante. A partir de agora você não vai mais utilizar, né, aquele termo chato. Eu acho que é por causa disso. Eu acho agora tem uma explicação. A geografia está oferecendo essas explicações para você. Né? O porquê o Japão sofre tanto com abalo sísmico ao ponto da construção civil, da engenharia começar a adaptar, né, as casas, os apartamentos, os prédios comerciais, as suas estruturas têm uma espécie de mola. Então, todas as vezes que tem um abalo sísmico, aquelas molas começam a trabalhar e evita que aquelas construções ou grandes construções caiam. Então, observe, o planeta é o homem se adaptando às condições da natureza para sobreviver. Ok? Então, aqui ó, é justamente o que acontece com o Japão. Tremores de terras constantes porque eles estão em uma borda ou bordas de placas tectônicas. Certo, gente? Vamos seguir? Olha só, fiquei devendo essa explicação. Aqui está o nosso país, tá bom? América do Sul, Brasil, aproximadamente aqui, ó, Pernambuco. Olha a nossa placa tectônica, tá bom? Placa sul-americana, ok? Todas as vezes que tem um abalo sísmico, uma área de contato aqui, pode ter reflexo aqui? Sim. Por exemplo, teve um abalo em Caruaru, inclusive uma pessoa fez essa observação, né, nos comentários, tá bom? No Ceará e assim por diante, certo? Mas os abalos que a gente tem sentido aqui, pessoal, são poucos. Aí você pode dizer, como assim, professor? Uma casa desabou devido a um abalo. Veja só, se você acha que um abalo forte, um abalo ele é considerado forte porque derrubou uma casa, você precisa visualizar, né, o que acontece no Japão. Certo? Que a gente vai trabalhar justamente mais adiante com a escala desses abalos. Certo? Então o que acontece? Quando tem aqui ó, um abalo sísmico, devido à separação ou área de contato entre placas, vem uma onda, né, devido a esse choque. Só que quando ele chega no nosso território, ela chega muito fraca, porque a gente está distante dessas áreas de contato. Lembra? Diferente do Japão. O Japão está justamente nessas áreas de contato. Certo, pessoal? Vamos seguir? Aqui eu tenho o ciclo de fogo. Olha só, aqui está o Brasil, tá bom? O Chile. Por que é chamado de ciclo de fogo? Toda essa área aqui, ó, de vermelho, ela é justamente a área de contato, né? Onde nascem os vulcões e assim por diante. Por isso é chamado de ciclo de fogo, certo? E olha aqui, ó, o Japão justamente nessa área aqui, tá bom? Um ciclo de fogo, ou seja, mais uma vez, todas as vezes que você escutar um noticiário sobre abalo sísmico, corre para esse mapa, localiza na internet onde é que está o país, o estado que está falando, a cidade, né? Eu aposto com vocês que essa cidade está em algum lugar próximo do ciclo de fogo, certo, gente? Vamos seguir? Opa! Dois termos muito importantes para a gente estudar. Parece não, mas é muito importante. Hipocentro e epicentro. Tá bom? Hipocentro e epicentro. Hipocentro é o local de origem daquele abalo, né? Onde ele começou e por que ele começou, eu chamo de hipocentro. Tá bom? Agora, qual foi a primeira parte na superfície da Terra que sentiu essa consequência? O primeiro ponto eu chamo de epicentro. Ponto
origem, o porquê ele aconteceu, hipocentro. E o ponto da superfície que recebeu esse primeiro contato, eu chamo de epicentro. Tá bom, pessoal? Vamos seguir? Opa, professor, a gente pode prever um abalo sísmico? Não. Não podemos prever. Não é uma chuva que você sobe na sacada da sua casa, olha e vai chover. Não. Abalo sísmico é diferente. Sabe o que a ciência, a única coisa que a ciência pode fazer, né, num abalo sísmico é depois que ele acontece. Depois que ele acontece é que a gente pode se prevenir. Ok? Mas antes dele acontecer, vai acontecer um abalo sísmico. Mas professor, eu vi na TV que um alarme lá no Japão, nas Filipinas, começou a tocar. Cuidado! Vem um tsunami aí, tal. Sim, e por que eles podem prever aquilo ali? Porque tem uma máquina, observe aí na página 102, o sismógrafo, ele funciona justamente assim. São sensores que o cientista sai espalhando justamente naquelas áreas chamadas de ciclo de fogo. Ele já sabe que acontece abalos sísmicos ali. Observe que para essa máquina funcionar, tem que ter o abalo primeiro, tá bom? Então, como é feita a leitura? Abalos pequenos, olha a quantidade de abalos aqui. Opa, teve um abalo. Aonde? No fundo do oceano. Se teve um abalo lá no fundo do oceano, pessoal, se prepara que agora vai vir uma onda. Entenderam? Então, a gente só pode começar, né, a tomar cuidado com relação a abalos sísmicos depois que ele acontece. Certo? E essa máquina aqui, faz essas devidas leituras. Todos os dias. Certo? Vamos seguir? Aí eu tenho aqui, só para finalizar essa temática, eu tenho a escala de Richter, página 103. Professor, qual é a intensidade? Observe aí que essa escala é de 0 a 10, teoricamente. Mas de 0 a 10 fica tão pesado que não sei se faz diferença nenhuma. Na tabela que ele colocou aqui para vocês, é de 0 a 9. Veja só, de 0, acompanhe comigo, de baixo para cima. De 0 a 1,9, o tremor de terra pode ser detectado apenas por sismógrafo. É o que acontece no Brasil. Só essa máquina consegue detectar. Opa, teve um abalo aí, tá bom? De 2 a 2,9, objetos pendurados podem balançar. Fotos na parede caem, tá bom? Aí eu já vou dar um pulo. Observe lá. De 9 para cima, destruição quase total. Ondas se movimentam pela terra, são visíveis a olho nu. Imagine que abalo terrível. Você consegue visualizar essa onda de tremor a olho nu, sem precisar, né, de sismógrafo nenhum. Destruição total, tá bom? Depois de terminar essa aula, leia detalhadamente essa tabela na página 103. Ainda nessa página, observe que tem um mapa aqui, indicando a placa sul-americana que eu acabei de explicar, tá bom? Anteriormente, certo? Vamos seguir? Na página 104, observe aí que eu tenho um mapa, né, indicando o que quais são esses ciclos de fogo, qual a sua localização, tá bom? Já tinha explicado. O porquê da estabilidade geológica do território brasileiro, o porquê a gente não sofre tanto com abalos sísmicos, tá certo? E agora vem os tsunamis. Tsunamis, nada mais, nada menos do que uma sequela, um abalo, né? Placas se movimentando no fundo do oceano. E aí a gente tem ondas imensas invadindo o continente. Essas imagens aqui, pessoal, são reais. Ah, professor, como eu sei que essa onda é gigante, tá bom? Quando você estiver trabalhando com imagem também são textos, pessoal, tá bom? Utilize isso aqui como escala. Eu tenho um carro, aí você aqui, se o carro está aqui, imagine o tamanho dessa onda. Olha essa placa e a altura dela da avenida e observe isso aqui.
tá bom? Outro carro aqui. Olha só, eu tenho um estabelecimento aqui, provavelmente um estabelecimento comercial. Você tem como escala, ok? Olha essa grade aqui, né? Olha isso aqui, você toma como escala e aí você começa a analisar as fotografias, as imagens de uma forma muito mais apurada. São imagens reais, tá bom, pessoal? Vamos seguir. Olha só, tá vendo? Tivemos o desprazer, salvo engano, em 2011, tá certo? Talvez alguns de vocês bem pequenininhos, outros não eram nem nascidos ainda, mas a gente teve o desprazer de verificar nos nossos noticiários cotidianos, ver praticamente pessoas morrerem, certo? Olha só, arrasta, acaba com tudo, certo? Vamos seguir? Olha só o que acontece. Observaram aqui, ó, certo? Então, no fundo dos oceanos, olha só, houve uma movimentação de placa, ergueu uma placa aqui, uma subiu, outra desceu, movimentou, ó, uma coluna de água que, ao aproximar-se do continente, ela foi ganhando tamanho e força, e é lógico, invadiu isso aqui. Pode fazer um teste na sua casa. Coloca uma bacia, né, praticamente transbordando de água. Depois tu coloca vagarosamente a tua mão lá no fundo dessa bacia. Quando tiver tudo calmo, você movimenta rapidamente a tua mão. E observe o que acontece com a borda, né, dessa bacia cheia de água. Ela vai transbordar, ela vai vazar. Então, imagine agora, se tua mão com a bacia conseguiu fazer isso, imagine esse bloco rochoso aqui se movimentando. A quantidade de energia que ele transmitiu para essa água, certo? Vamos prosseguir. Olha só a imagem aqui, ó, o ciclo de fogo, tá bom? Observa, o ciclo de fogo, toda essa área aqui é propício a tsunamis, certo, pessoal? Vamos seguir. Opa, e o vulcão? Falei anteriormente, o vulcão é nada mais página 105, tá bom? As atividades vulcânicas. O que é um vulcão? É nada mais, nada menos do que uma área para começar a tirar a pressão desse nosso planeta, tá bom? Aqui embaixo tem um magma, ele começou a forçar essa placa aqui, ó, tectônica, ele começou, observe que ele começou a procurar caminhos. Talvez nenhum desse aqui deu certo, começou a formar cavernas, está vendo você? Lembra dos tipos de rochas extrusivas e intrusivas? A lava que ficou aqui, ó, no interior, ela começou a se solidificar, ou seja, transformou-se em uma rocha intrusiva. A lava que conseguiu aqui, ó, o magma que conseguiu alcançar a superfície, ele também vai se refrigerar, ele vai se consolidar e vai formar uma rocha extrusiva, tá bom? Então, o que são vulcões? Nada mais, nada menos do que uma área de descompressão do nosso planeta, tá bom? Mais adiante, a gente tem a estrutura, né, dos vulcões. Vamos seguir? Olha só, a estrutura do vulcão, eu coloquei, claro, ilustrativa, mas a do livro de vocês, na página 106 do livro de vocês, ele está mais complexo, ele está mais completo, né, justamente a estrutura desse vulcão, certo, pessoal? Então aqui eu tenho a chaminé, né, a cratera, certo? O material que é expelido, o cone, que é esse formato aqui, ok? Também no livro de vocês, na página 106, eu tenho vulcões ativos e inativos. Ativos, está funcionando, certo? Inativos, ou seja, um vulcão que já foi falecido, certo? Já morreu, acabou. E tem um exemplo aqui bem próximo de nós, aqui em Pernambuco, que é a ilha de Fernando de Noronha. É nada mais, nada menos do que a base de um vulcão adormecido. Observem na página 106, essa imagem aqui, ó, que a ilha Fernando de Noronha. Observem justamente, eu tenho essas pedras aí, essas rochas, e observem a cor dessa rocha, ou dessas rochas. É bastante preta e assim por diante, ou seja, originário, né, justamente de um vulcão. Ah, professor,
E como acontece a extinção ou um vulcão ele passa a ser inativo? Ele começa a entrar em operação. Só que isso aqui ele termina perdendo força. Então a lava que estava aqui, ó, ela começa a se consolidar. Se consolidando é uma rocha. Logo esse canal que a gente chama de chaminé aqui, ó, ele é fechado. Tá bom? Tudo ficou aqui, ó. Então onde ele encontrou uma fissura, a partir de agora acontece como se fosse um exemplo, um cimento. Tá bom? Então fechou essa área aqui. Logo, esse vulcão aqui ele é inativo. Muitas vezes aqui, ó, nessa parte aqui, ó, se transforma em um lago. Tá bom? Paisagens lindíssimas e assim por diante. No caso, a gente tem aqui a ilha de Fernando de Noronha. Nada mais, nada menos do que uma base vulcânica. Ok, pessoal? E, como sempre, para a gente começar a praticar, observe o próximo. Vamos para o próximo slide. Eu tenho as atividades da página 107 à página 108. Menos de 15 minutos. Você consegue fazer isso aí. 15 minutos é muito. Tá bom? Outra situação também muito importante. Né? Os meus alunos de longas datas sabem que eu utilizo muito livro. E, inclusive, eu utilizo os livros para as atividades avaliativas. Eu retiro alguns exemplares aqui dessas atividades. Então, a partir do momento que você estiver fazendo as atividades, é claro que você está aprendendo mais, tá bom? E aqui está o meu e-mail para contato. Tudo com letra minúscula, sem nenhum tipo de espaço. Lembrando, errou uma letra, colocou um ponto a mais ou um ponto a menos, esse e-mail nunca irá chegar, tá bom? Então, rubensgeografia.prisma@gmail.com. Pessoal, ficamos por aqui. E não esqueça, não perca a fé. Até mais!